nós já iniciamos há mais de um mês, falando sobre a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos falar no capítulo 3 de 1 Timóteo. Então, os irmãos, deixem suas Bíblias abertas. Evidentemente que aqueles que têm facilidade de manusear, que assim o façam. Aqueles que têm dificuldade de manusear, não o façam. Depois você assiste no canal, não é? Fica mais fácil, você anota todos os textos e vai conferir, pesquisar se está tudo conforme a Bíblia, não é? Porque não é apenas falar, é necessário que os que estão ouvindo confira pela Escritura. Porque todo ensinamento bíblico, ele deve estar fundamentado na palavra de Deus, não é? Então abra a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo. O capítulo é o 3. Nós vamos ler do 1 até o 7, tá certo? E depois a gente vai ler do 8 até o 13. Amém? Amém. Então acompanhem aí a leitura do texto sagrado. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, tem tradução que diz casa, né? Como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Amém? Amém. Por ora, esses 7 versículos bíblicos que nós vamos analisar, não é? De uma forma resumida, evidentemente, mas bem objetiva, que traga entendimento, tanto a mim que estou falando, porque depois eu vou mesmo me ouvir, não é? Como também vocês que estão ouvindo entendam, compreendam e assimilem, porque muitas vezes as pessoas ouvem, mas não assimilam o que está sendo ensinado. Por isso que é importante, quando você estiver ouvindo, sempre que você estiver no culto de doutrina, você trazer papel e caneta, anotar os versículos bíblicos, se possível depois ver novamente, até você inculcar na cabeça, memorizar o assunto.
porque isso vai fazer bem para você. Você vai ter capacidade de argumentação, seja para que assunto for. Se você ouve bem, aprende bem, e se você entende, guarda aquilo que você aprendeu, você vai ter condições de argumentar com qualquer pessoa sobre qualquer tipo de assunto. Amém? Amém. Então, esse capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele fala do episcopo, do episcopado. E o texto sagrado diz que aquele que deseja, almeja o episcopado, deseja algo excelente. E o que vem a ser o episcopado? É o exercício do ministério. E esse ministério que a Bíblia aqui nos fala, nesse episcopo, só existe dois, que é o ministério pastoral e o ministério diaconal. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, você não vai encontrar outros ministérios, você só encontra esse: pastoral e diaconal. Mas alguém poderá argumentar: pastor, eu conheço uma igreja que lá tem patriarca, pai apóstolo, não é? Apóstolo e tantas outras nomenclaturas ministeriais. Existem muitas denominações que adotam esses nomes, não é? E através destes nomes eles recebem funções ministeriais e eclesiásticas. Mas não significa que eles receberam esse nome e estão exercendo, não significa que está escrituristicamente correto. Vocês estão entendendo? Existem ministérios que tem apóstolo, né? Apóstola, não é? Evangelista, mulheres com essa função de evangelista, né? Bispa, bispo e assim sucessivamente. Mas isso não quer dizer, por eles exercerem essas funções, evidentemente que eles estão exercendo porque foram lhe dadas. E eles receberam porque eles entendem que isso é uma coisa normal. Mas aí a gente precisa entender à luz do texto sagrado. Evidentemente que nós devemos respeitar, porque é a visão que eles têm, é o entendimento que eles têm. E ninguém pode destratar ou desdenhar de tal coisa. Você pode não concordar, que é o seu direito, não concordar, mas a gente respeita, não é? Recebe, honra, abraça e assim sucessivamente. Porque o Evangelho, ele é ético, ele é respeitável, ele é educado. Diante desses fatos, irmãos, o texto sagrado diz que aquele que almeja exercer, desenvolver o ministério pastoral ou diaconal, ele deseja uma excelente obra. Não é qualquer obra, é uma excelente obra. E diante desses fatos que a Bíblia nos revela, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo quanto à ordenação de futuros líderes. Ele estava preparando Timóteo, que era um líder, um pastor jovem de 30 anos de idade, que ele precisava entender isso, compreender de tal forma que ele, quando fosse ordenar alguém ao ministério pastoral, ele precisava observar esses requisitos que são descritos aqui. Versículo 2, Paulo diz: é fundamental, pois,
que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, que tenha domínio próprio, que seja respeitável, que seja hospitaleiro, que saiba receber as pessoas, tratar as pessoas bem, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento. Em algumas traduções diz assim, não irascível. Tem alguma tradução que tem aí, não irascível? A minha tem, porém, cordial. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento. Não cobiçoso. Aí, Não cobiçoso. avarento, né? Não espacador, aí, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, ou seja, a pessoa que deseja exercer uma função, não é? Na igreja, que sente a vocação de Deus, ele deve ter uma família exemplar. Que existem muitos casos de pastores, não é? De diáconos que têm uma família difícil, que ele não projetou daquela forma, mas aconteceu, não é? Isso não anula o chamado dele, mas, porém, todavia, no entanto, as pessoas gostam muito de atirar pedra, né? Em vez de ajudar, de dar a mão, de interceder, de orar, tem o hábito de dizer, olha aí, ó, família do diácono como é, fala tanto na igreja, prega tanto, e olha a família dele como é. Existem pessoas assim, infelizmente existe. A nossa função, irmãos, uma das principais funções como crente é a gente amar. E não é amar em palavras, é amar em atitudes, em comportamento. Nosso dever é ensinar. Eu fui na casa de vocês chamar vocês para estar aqui? Não fui. E nem vou. Porque isso é uma questão de consciência da igreja. A igreja tem que sentir a necessidade de querer aprender. Uma igreja que não sente o desejo de aprender é uma igreja que dificilmente crescerá. Porque número de gente não significa que está debaixo da bênção de Deus. Às vezes a igreja tem um número, né, grande de pessoas, mas não significa que aquele número de pessoas é crescimento. Porque o verdadeiro crescimento, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que o templo de Deus, que é a igreja, para crescer ajustado, equilibrado, não é? E esse equilíbrio e esse ajuste, ele é dado pela palavra, na ação do Espírito Santo. E Paulo ensina a Timóteo, olha, tu tem que ter critério quando for escolher alguém para exercer liderança na casa de Deus. E ele continua dizendo, no verso 4 do capítulo 3, que o bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito. Submissão dos filhos, uma coisa difícil na atual época, onde nós sabemos, você sabe, eu sei, que a sociedade está adoecida, eticamente, moralmente e espiritualmente. E esse adoecimento é devido à quebra de princípios estabelecidos na Bíblia.
Vocês podem observar quando você for a um restaurante, a uma pizzaria, a qualquer lugar em que uma família que tenha filhos, porque às vezes existem casais, são casados, mas não têm filhos, que tenham filhos, e eles vão para um lugar, a mãe fica perguntando ao filho: o que você quer comer, meu filho? Para o menino escolher o que ele quer comer, como se a criança tivesse a capacidade cognitiva suficiente para escolher uma comida de qualidade, que lhe faça bem. Antigamente, se chegava em um restaurante, sentava-se, o pai dizia: o que é que tem para comer? Isso, traz isso. Ponto final. E o menino comia. Hoje não. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra e o menino quer outra. Ele sai programado para gastar 50, gasta 500. Você está entendendo? Aí torna-se dispendioso, desnecessário. Uma coisa que seria um lazer, um momento fraternal, um momento de comunhão na família, de crescimento, termina trazendo um prejuízo, porque aquele gasto excessivo não vai afetar ali no momento, mas no próximo mês, porque os dias passam. Vocês estão entendendo? Vai chegar o próximo mês, aí vão dizer: vamos fazer isso. Não posso. Por quê? Porque no mês passado a gente saiu para gastar 50, gastou 500, faltou para o outro mês. Por isso que a palavra governar bem sua própria família fala de administração, de condução, não apenas espiritual, mas ética e moralmente. Hoje a gente vê filhos que manipulam os pais. Os pais não querem ver o menino chorar. Não quer ver. Não pode chorar. Vai fazer escândalo porque você permitiu ele ficar assim. Você permitiu. A culpa é do pai e a culpa é da mãe. Mas ele vai gritar, deixa ele gritar. Que ajuda ele a gritar mais ainda, dê uma psicotapa nele e desengula o choro. E chegar em casa você chora. Eu vi um vídeo, irmãos, na internet de uma mãe dando entrevista, o repórter entrevistando ela, porque isso foi uma coisa que nacionalmente foi divulgado, saiu no repórter e tudo. Uma filha queria que a mãe comprasse um iPhone. Já a moça, né? Um iPhone, parece que era um iPhone A15, eu não sei como escrito, A15 Aí, quando ela foi comprar, tinha saído 16, ela não quis, ficou brigando com a mãe, gritando com a mãe, destratando, desrespeitando com a mãe. A mãe disse: eu não tenho dinheiro para comprar o outro. Eu me programei para comprar esse aqui, mas eu não quero. E gritando, irmãos. Gritando. Isso repercutiu nacionalmente. Foi para o YouTube, foi para os grupos de Instagram, saiu nos repórteres, né? Na televisão, nas entrevistas, e a mãe foi convocada para a entrevista. E ela, no momento da entrevista, ela ainda destratou com o repórter. De quem é a culpa? É da mãe. Mas pastor, a mãe só estava fazendo para dar ela o melhor. Estava fazendo, mas a criança não via. Por que não via? Porque não foi ensinada de pequena. Aquelas crianças que quando o pai dá um presente, aí o vizinho, ela soube que o vizinho, a coleguinha vizinho ganhou outro. Aí ela chega para o pai e diz: eu não quero esse não, porque fulano ganhou esse aqui. Presente e tal, e eu quero. E o pai não sabe chegar, sentar com ela, falar a verdade, a realidade, e se possível dar umas palmadas daquela bem dada mesmo e botar de castigo, porque tem pena.
Quando a palavra de Deus diz: se tu amas o teu filho com a vara, o fustigarás. Ou seja, vai bater. E não é bater, porque tem gente que às vezes vai bater na criança, né? Ó como ele é. Você tem que bater para a criança sentir dor. Dor mesmo. Quando ela sentir dor, a Bíblia diz: afugenta a malícia dela. Afugenta. Bem simples. Tem uma família, né, conhecida nossa, que de vez em quando precisa, diz: pastor, eu posso deixar minha filha na sua casa? Porque eu vou ter que fazer isso. Então deixa. Pode deixar, não tem problema nenhum. A minha esposa fica com a menina, mas quando a menina está lá em casa, ela come o que a gente bota, fica onde a gente coloca, ou vê o que a gente diz que é para ver, mas quando a mãe chega, ela muda completamente. É outra criança. Você não diz que é a mesma. Se você filmar ela com a gente, ela com a mãe, você não diz que é a mesma. Até o tom de voz muda. Oh, mamãe, minha filha. Irmão, ela bota a mãe pelo avesso. Mas quando está com a gente, ó, tu vai comer isso aqui. E com a quantidade que a gente coloca, ela come tudinho sem reclamar. Quando a mãe está lá, diz assim: eu posso pegar isso aqui para ela? Pode. Eu não quero, não, mãe. 2 colheres ela come, diz que não quer mais nada, e a mãe aceita. Tranquilo. Com a gente, ela come um prato de feijão todo dia, já fica de bucho duro, não diz nada. Porque já sabe, olha, a malícia da criança, ela sabe quem sou eu e sabe quem é a mãe. Sabe que comigo, se fizer assim, não ganha. Não ganha. Mas com a mãe ganha. Pois é. Porque, irmãos, a criança vai ser o reflexo daquilo que você é com ela. É com ela. Eu duvido que vocês vai lá onde eu congreguei na igreja, 24 anos, chegue lá, pergunta aqui: os filhos de Silvio corriam na igreja? Vai lá, pergunte. Chegava, entrava, eu nunca sentava atrás não. Aqui, ó, meu lugar aqui, o púlpito aqui é aqui. Sentava no banco, Silvio aqui, embaixo do meu braço. Não pedia para sair, não pedia para ir no banheiro, não levantava para tomar água, porque eu já levava uma madeira dela com água e botava perto. E eu dizia: se descer, apanha. E apanhava mesmo. Agora, quando terminar, você pode descer, porque o pátio da igreja era maior que esse aqui. O pátio da outra igreja que eu congregava é maior que esse prédio aqui. Você pode ir para o pátio, falar com todo mundo, como toda a igreja gostava dela, não dava para ninguém. Cada um que queria um pouquinho. Aí descia do banco. Mas no grande culto, era quietinho no canto. Do canto não saía. E os bancos de madeira duro. Não tinha ar-condicionado, como aqui tem, olha. Era ventilador. Ventilador, e quando estava funcionando. Não é? Disciplina. Muita gente, a gente quer educar, irmãos, às vezes com o coração, não com a razão. Aí quando você educa com o coração, você está destruindo seu filho. Destruindo ele. Você pensa que está fazendo o melhor, mas está fazendo o pior. Então, era uma credencial para que Timóteo indicasse alguém para o exercício do ministério. Ter uma família exemplar.
Ele continua dizendo: porque se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como é que ele pode ensinar sobre educação de filhos, sobre ética? Porque era papel do ministro, do pastor, ensinar sobre essas coisas. São coisas, irmãos, que às vezes a gente não valoriza, a gente que muitas vezes quer vir para cá. Como eu passei agora, quando eu vim para cá, passei ali no culto, que você já sabe onde é, que você não sabe o que é, se é culto ou o que é. Porque o povo do mundo, ele não entende a mensagem de doutrina que é dada à igreja. Porque a mensagem para a igreja é uma, para o mundo é outra. Lá o lugar, né? Cheio de gente, um fardamento, e uma irmã lá no microfone, ela lê e fala e tal. E o povo do mundo, que não ouve a mensagem de salvação, não entende muitas vezes, vai entender o que é mistério. Vai entender o que é roda uma dentro da outra. Vai entender o que é manto. Isso é linguagem interna. Mas o ímpio vai entender, mas não, mas esse povo é doido. Se tem juízo, olha, o que ela está dizendo? O que é? A gente não sabe nem o que é isso, a gente não está entendendo nada. Então você tem que, há necessidade de se ensinar, de se falar sobre isso. Por isso que existe a palavra doutrina. A palavra doutrina significa régua de medir no grego. Régua de medir. Ou seja, porque o crente, ele tem uma medida, uma forma de viver. Uma maneira de viver. Uma maneira de se conduzir. Uma maneira de administrar os seus bens. Um dos maiores pecados, viu? Escuta aí, viu? Que a maioria dos crentes comete. Eu pequei muito sobre isso. Hoje eu estou redimido nessa área. É quando você não cuida do seu corpo. Está lá escrito: ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Deus vivo, que o Espírito Santo habita em vós proveniente de Deus, e que aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E como é que eu destruo o santuário de Deus? Comendo o que não devo, bebendo o que não devo, não me exercitando, não indo ao médico, não tomando minhas medicações na hora correta. Eu estou pecando. Não, eu não gosto de academia. Eu também não gosto não, mas estou lá. Tem que ir. Quando eu não vou, eu fico me sentindo mal, porque aquilo ali é um remédio. É um remédio para o corpo. É uma vitamina. Vai tirando o que é ruim e vai botando o que é bom. Vai lhe dando condições para você viver bem e melhor. Não lhe leva para o céu. Não lhe dá salvação. Mas cuide daquilo que Deus mora, o teu corpo. Teu corpo. Quando a gente, irmãos, começa a fazer exercício e passa 2 ou 3 dias sem fazer, o cortisol vai lá para cima, já vem um desânimo para você não ir mais. Por isso que se tem. Ontem, né? Foi o dia, segunda-feira, vai passar o sábado e o domingo sem ir para a academia. Quando já chega na segunda-feira, não tem coragem, está sem vontade de ir, mas eu vou mesmo assim, com raiva, brigando comigo mesmo, mas eu vou, Jesus, me dê força. E chego na academia, faço um exercício, me sento e fico orando, meu Deus, me dê graça, me dê força para fazer o restante. Termino. Veio melhorzinho, veio mais animado. Porque produz os hormônios,
vai mexendo no nosso organismo, vai trazendo mais ânimo, mais disposição, mais resistência, e assim sucessivamente. Então, é importante saber governar a sua própria família. E para você governar bem a sua família, você tem que primeiro aprender a governar você mesmo. Governar você mesmo. Ah, pastor, eu não gosto disso. Mas eu não estou perguntando se você gosta, não. Deus não está perguntando se você gosta, não. Deus está dizendo, faça. É a mesma coisa quando eu vejo um bolo e eu fico, pastor, o senhor quer? Jesus! Quem que não gosta de bolo, né? O bolo de Vila Nise que eu fiquei doidinho para vir comer, mas não vim, porque estava no médico. Quando eu cheguei aqui sábado, acampa dentro, o Genilda ali, bolo, sanduíche de queijo, com presunto, suco, refrigerante, tudo. Pastor, vem comer. Não. Eu não queria? Queria comer. Mas eu disse, não. Governar você mesmo. Lá na academia, o que tem de goloseima, irmão? Vai entrar para a academia e fica com vontade de comer. Logo na entrada tem aquela cestinha lá cheia de brownie. Você sabe o que é brownie, né? Gostoso demais, meu Deus. Brownie de doce de leite, brownie de coco, brownie de chocolate. Ai, Jesus. Aí eu olho assim. Aí, o senhor não vai querer hoje, não, mas eu quero, não. Quero, não. Mas não é a questão, não é nem engordar, a questão é minha glicemia, minha saúde. Porque o brownie tem glúten, que inflama o intestino e o corpo. Tem o açúcar, que vai aumentar minha glicemia. E tudo isso eu preciso ter cuidado. Então eu tenho que me controlar. Entende? Quando às vezes eu me pongo teu cachorro quente, o que é? Não. Fugindo. Porque eu preciso. O bolo está falando delícia. Não tenho dúvida. Preciso fugir. Não estou ainda 100%. Estou longe de chegar nos 100%, mas estou indo. Para quem começou do zero, eu já estou lá, uns 50%, mas eu vou chegar nos 100%. Mas eu preciso lutar. Exatamente. Disciplina, controle. É como você tem uma renda, você ganha um salário, gasta dois, depois, meu Deus, eu estou devendo tanto. Claro, meu filho. Descontrole, porque tudo que vê, quer comprar. Às vezes a pessoa tem meta para a comida que ainda está muito cara. Pois é, aí tudo que vê quer comer, toda roupa que vê quer comprar, todo sapato. Rapaz, saiu no lançamento novo, ele vai continuar lá. Se depender de mim, ele continua lá. Porque a gente precisa ter esse controle. Para ter uma vida organizada, irmão. Crente não vive como o mundo vive, não. O mundo vive de aparência. O cara tem um carro novo, mas não tem o dinheiro para botar gasolina. Fica tirando foto do carro e botando no Instagram para mostrar que tem um carro novo antes de sair de casa. Por quê? Porque não tem dinheiro para botar gasolina. Não é? Justamente às vezes tem um celular e não tem dinheiro para botar crédito, vive do Wi-Fi do vizinho. Vocês estão entendendo? Crente não vive atrás de fama, de aplauso, não. Isso é o povo do mundo que valoriza as pessoas por aquilo que as pessoas têm. Jesus nos valorizou, não porque nós temos alguma coisa para dar a Ele. As pessoas não são aquelas, ó, fulano tem, rapaz, tu chega ali com ele, porque ali com ele tu vai crescer, de fato. Já pensou como é o sistema?
Te junta com ele, porque ali tu vai ter uma oportunidade. Tu vai crescer, o cara é da alta, tu vai ficar famoso, tu vai ser visto. E eu quero um negócio desse para mim. Quem quiser ficar famoso, fique. Que nós sejamos conhecidos pela vida de santidade. Que eu e você seja conhecido pela vida justa, piedosa que nós tenhamos. Que nós não sejamos conhecidos pelo carro novo. Que não é aquele irmão que comprou aquele carro novo. Não sabe nem o nome do irmão, mas sabe que ele comprou um carro novo. Que nós sejamos conhecidos pela vida digna do Evangelho. É isso que nós precisamos ser conhecidos dessa forma, como crentes em Cristo, como filhos de Deus, como filhos da luz, como justos, como crentes verdadeiros. Versículo 6: não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ou seja, você não pode colocar uma pessoa, Timóteo, para exercer uma função de liderança, sendo ele um novo convertido. Paulo está querendo dizer, uma pessoa que não tem experiência com Deus, uma pessoa que não conhece a Escritura, uma pessoa que não tem maturidade espiritual para exercer. Quando alguém que não tem maturidade espiritual, experiência com Deus, é colocado em funções de liderança, ele está arriscado a cair na mesma condenação que Satanás. O único querubim ungido, não tinha nenhum outro. Deus disse, eu vou resolver ungir alguém aqui no céu. E ungiu a Lúcifer. Quando ungiu Lúcifer disse, oxe, eu sou maior do que todo mundo aqui. Recém-ungido, quis aparecer, se ensoberbeceu, caiu na condenação. Por isso que aquela máxima, irmãos, que nós precisamos continuar tendo cuidado. Nós devemos receber todos quantos entram por essas portas. Agora, botar em cargo de liderança, vamos experimentar, vamos ver, vamos observar, porque você não conhece. Você não conhece. Chegou uma pessoa para mim, pastor, eu queria ficar no departamento infantil, vai falar com Natália, vai falar com Carolina. Pastor, eu queria tocar, vai falar com o Tiago ou com Isabelle. Eles são os responsáveis, mesmo que eu supervisione, mas tem que passar por eles para depois vir para mim. Precisa observar. Não é que você vai ficar o tempo todo julgando as pessoas, não. Não estou falando isso, não. Estou falando dar tempo ao tempo para se conhecer quem é. Porque às vezes a pessoa diz assim, ó, Tiago, eu queria tanto tocar, eu sei tocar violão, eu sei tocar teclado, eu sei tocar isso, eu sei tocar todos os instrumentos. E é, meu filho. Quanto tempo na igreja? Eu cheguei a semana passada, mas não é assim não, meu filho. Fica aí no banco, veja se você se adapta com a igreja. Se você se adapta com a forma de culto, né, com o ensino, com o trabalho da igreja. E depois que você se adaptar, passar pelo período probatório, a gente vê. Porque às vezes tem pessoas que você pensa que chegou para somar, mas às vezes ele chega para dividir e trazer desunião. Então tudo isso era necessário Timóteo observar naqueles aos quais ele poderia indicar a uma liderança. E Paulo traz uma recomendação na segunda carta a Timóteo. Ele diz no versículo 2,
e 3, ele diz: olha, Timóteo, o que tu de mim ouviste e aprendeste comigo, confia a homens fiéis. E como é que Timóteo quer saber? Observando, convivendo, se relacionando, para você descobrir quem é o caráter de cada um. Para que você possa dizer aqui, esse aqui dá para o trabalho. Esse aqui pode botar que é sério, é de confiança. Jesus escolheu 12. Aí eu já escutei gente dizer assim que Jesus escolheu errado. Não, se Jesus escolhesse certo, ele não tinha escolhido Judas. O Senhor dá oportunidade a todos, irmãos. E a oportunidade não é só de salvação, é de mudança de caráter. Porque o que João viu, o que Pedro viu, o que Tomé viu, o que Bartolomeu viu, o que Mateus viu, Judas viu do mesmo jeito. Judas viu do mesmo jeito. Mas Judas não guardou a palavra. Os olhos de Judas eram carnais, eram voltados só para o dinheiro. Por isso que Paulo diz a Timóteo, olha, que aquele que deseja exercer o episcopado, ele não deve ser amante do dinheiro. Porque se ele for amante do dinheiro, ele não tem condições de ser pastor em canto nenhum, porque vai ser ladrão. Vocês estão vendo, olha aí, o que é que está acontecendo no mundo, supostamente cristão. Porque tem aí vários canais, né? O Chico Gospel, que isso é para fazer fofoca da vida dos crentes e trazer escândalo. Pregar o evangelho que é bom? Nada. Mas é um canal gospel, Chico Gospel. Vê? Que coisa linda. Tem um canal dos crentes aí. Qual é o nome? Chico Gospel. Que coisa linda. Os crentes fofoqueiros. A gente tem que rir para não chorar, irmão. Você já pensou? Então, Paulo está trazendo orientação a Timóteo quanto às características, às qualidades que uma pessoa que deseja exercer, porque não é pecado você desejar. O texto sagrado é bem claro: aquele que almeja o episcopado é excelente, ele almeja. Isso não significa que ele tem chamado. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você ser de fato chamado por Deus. Porque muitos que querem ser ou exercer a função de pastor ou de diácono, ele quer exercer para aparecer e não para Deus ser glorificado. E aí, dentro desse contexto, nesses 7 versículos que nós lemos da Epístola de Timóteo, aí ele diz: também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Os que são de fora não são os da igreja, são os que estão lá fora, os que convivem com ele, aí em volta dele. Apesar de, é importante isso, que ultimamente Satanás, como ele não tem conseguido destruir a vida de homens de Deus de forma direta, ele tem levantado a calúnia, a difamação para manchar a imagem da igreja. E a gente precisa ter sabedoria para discernir: será que é verdade mesmo? Ouvir e não de imediato condenar. Deixa o tempo passar, porque a Bíblia diz que Deus trará à tona todas as coisas. Deus vai trazer à luz todas as coisas. Então é importante, irmãos, é digno a pessoa, alguém querer desenvolver um trabalho ministerial, pastoral ou diaconal.
mas que ele precisa ter essas características, esses requisitos. E aí agora nós precisamos entender o que significa episcopado. Porque muitas vezes a gente fala, quem é o mesmo episcopado, excelente obra é o mesmo. Agora o que vem a ser episcopado? Episcopado é um dom de Deus, é um serviço em comunhão, presta atenção, em comunhão com a comunidade, com a igreja e a sociedade, e que visa ao engrandecimento do reino de Deus. O exercício do episcopado visa o engrandecimento do reino de Deus, não o seu, nem o meu. Por que é importante você entender isso? Porque tem pessoas dentro de várias denominações, que eu não vou citar nome, que eles matam e morrem para ter cargo, para ter título, para dizer o que é que você é. Você chega no culto para visitar, né, e pergunta logo, o senhor é de onde? Sou tal canto. Qual é seu cargo? Recebe como teu irmão. Você pode dizer, irmão, lá onde o senhor congrega, o senhor trabalha em quê? O que é que o senhor faz lá? Ah, irmão, eu trabalho nessa área da igreja. A pergunta assim, estufa o peito. Qual é seu cargo? Já vi tanto isso. Já passei tanto por isso. Uma vez eu fui pregar em um congresso, 11 dias. 11 dias de congresso. Quando eu cheguei lá, eu tinha sido convidado pelo departamento, né? Com a aprovação do pastor. Eu fui. Quando cheguei lá, o povo, ninguém me conhecia. Aí eu preguei. Quando foi na hora do almoço, o almoço foi dentro de uma escola lá daquela cidade, escola grande, crente à vontade. Aí tinha um lugar reservado só para os pastores, presbíteros, evangelistas. E tinha um outro lugar que era dos membros da igreja. Aí eu cheguei, me dirigi ao lugar onde estavam os irmãos, né? Me sentei no meio dos irmãos. Irmão, o senhor está aqui? Estou, e daí? O que tem? A comida daqui não é de lá? O pastor mandou chamar. Aí veio um diácono e disse, o pastor está me chamando para ir para lá. Mas ali, irmão, ali é os pastores evangelistas. E o senhor, que eu digo, eu não sou nada. Nem diácono eu era. O senhor não tem cargo não, irmão? Teu não. Eu só prego o evangelho. Aí ele foi, voltou. Pastor, não tem cargo não. Ele é diácono? É não. Nem auxiliar oficial, é não. Mas não chama ele mesmo assim, porque ele é o pregador do congresso. Não, pastor, quer que o senhor fique lá na mesa. Aí eu pedi licença aos irmãos, agradeci aos irmãos e fui lá, para não deixar o líder da igreja em maus lençóis. Que era muita gente de fora. Era muita gente naquela cidade que tinha vindo de outras. Eram 11 ou era 12 congregações que vieram das cidades adjacentes para lá, para a central. Eu fui e me sentei. Os irmãos ficaram olhando assim para mim. Isso, irmãos, há 30 e tantos anos atrás. O mais recente, né? Eu viajei para um local, para uma cidade. E lá Deus nos abençoou, trouxe uma mensagem para a igreja. Foram 4 dias pregando. No último dia, né, o supervisor de área. Quero o seu número. O senhor vem para aqui, tal dia e tal mês, trazia aula aqui para os pastores. Tudo bem, mano. E estávamos lá no restaurante, comendo tudinho, quando terminou tudinho. Sim, irmão, de que ministério o senhor é lá em Pernambuco? O senhor é do ministério A ou do ministério B? Nenhum dos dois, eu sou batista, irmão. Ih, não precisa ter embora, não. Na hora, irmão,
balde de água fria. Tu falasse comigo? Tu dissesse alguma coisa? Até a conversa encerrou. Essa é a visão do sistema religioso. Nós precisamos, nos apegar à palavra de Deus. Jesus não vem buscar uma denominação, uma nomenclatura. Jesus vem buscar os que vivem a palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso, quando a Bíblia diz que ele virá buscar a sua igreja não é uma placa, não é batista, não é assembleia, não é presbiteriana, não. A igreja de Cristo são aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. E, continuando aqui, o episcopado não pertence à pessoa. O meu pastorado não pertence a mim, pertence a Deus. O episcopado não pertence à pessoa, mas é o Senhor, o protagonista da graça. É Deus que dá graça. Graça é favor. Foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me chamou. Por isso eu preciso exercer o episcopado com fé, com esperança e com amor para com os outros. Daí, a palavra episcopado, do grego, significa bispo. Bispo. Como existe denominações que dizem, é o bispo fulano de tal. É a mesma coisa que dizer que é presbítero, que é pastor, que é ancião, porque o significado é o mesmo. A expressão grega episcopado era usada para identificar o dirigente de uma organização pública ou religiosa. Podia ser do Estado, do município ou da igreja, de qualquer outra organização. Quem é o episcopado daqui? Ou seja, quem é o responsável, quem é o administrador, o dirigente, para que vocês entendam o sentido da palavra episcopado. Meu pezinho aqui. Aqui, olha, aqui se refere ao supervisor, no caso aqui da Bíblia. No capítulo 3 de 1 Timóteo, aqui se refere ao supervisor espiritual de uma congregação cristã. Paulo está falando que o episcopado, o episcopo ou o bispo, ele é aquele que supervisiona a igreja local, os crentes local. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. É equivalente à expressão judaica, ancião. Então, a palavra episcopado significa presbítero, significa ancião, significa bispo. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Os termos bispo e presbítero são derivados da palavra ancião. É o mesmo sentido. E são empregados de forma intercambial em várias passagens do Novo Testamento. O que quer dizer intercambial? Porque dependendo da localidade, chamava-se de ancião. Dependendo da outra localidade, chamava-se de presbítero. E dependendo do local, chamava-se bispo. Isso era uma coisa cultural, regional. Vocês estão entendendo? Pedro, quem era Pedro? Apóstolo. Ela não era apóstolo. Mas no capítulo 5 da sua carta, da primeira carta, ele diz: eu
que sou presbítero como tu é, apacenta o rebanho de Deus. Ele não diz que é apóstolo, ele está dizendo que é presbítero. Você entendeu agora? Porque ele está querendo dizer ali, eu sou o supervisor da alma de vocês. Sou eu que estou observando, estou intercedendo, estou cuidando da alma de vocês. É esse o sentido que ele está querendo dizer. Por isso que é importante a gente entender, irmão, tudo que a gente está falando aqui. Porque se você não entender da forma correta, você entender da forma errada, você não vai viver como Deus quer que você viva, da forma correta, de acordo com o que está escrito. E a gente sabe, escuta bem, que aprender requer o quê? Aprendizado requer o quê? Esforço. Pensar. E pensar cansa. Porque você tem que ouvir, analisar o que está ouvindo, analisar e entender o que você está analisando. E na medida que você analisa e entende, você tem que guardar, esconder a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A função do líder espiritual é pregar e ensinar, dirigir os ministérios de uma forma geral. E como é que o pastor dirige os ministérios? Através dos seus líderes de departamento. Ali no departamento feminino, o líder do grupo de louvor, o líder dos jovens, o líder dos homens, e assim são líderes que estão ligados ao pastor e que fazem o serviço de Deus debaixo da bênção de Deus, que é outorgada através do pastor. Porque é assim que a Bíblia diz em 7:7 de Hebreus, que o superior abençoa o inferior. Porque isso chama-se princípio de autoridade. Quem está em cima delega quem está embaixo. Lembre-se que essa palavra em cima, embaixo, não quer dizer que o que está em cima é melhor do que o que está embaixo. Não. Não é isso, não é no sentido de ser melhor ou maior. É no sentido de ter uma responsabilidade maior. Então, o líder espiritual, ele dirige os ministérios de uma forma geral, pastoreia com amor e zelo o rebanho que pertence a Deus. Vocês pertencem a Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Porque vocês foram comprados, não com ouro ou com joias, ou com pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi que comprou a vida de vocês, a minha e a tua vida. Mas Deus institui pessoas com uma unção que vem dele, porque se ele não der, ninguém faz nada, para que por meio dessa unção traga uma responsabilidade maior sobre aquele que é chamado. E essa responsabilidade, irmãos, dói. Eu não sei vocês, eu não sei os outros, mas eu posso falar por mim. Dói. Dói como, pastor? Dói de muitas formas e maneiras. Temos um exemplo disso no livro de Atos. Atos capítulo 20. Abra aí com a Bíblia e acompanha comigo. Atos capítulo 20, versículo 17. Vê a epígrafe. O que é que diz a epígrafe? A minha é
Paulo escreveu a Timóteo, e Timóteo estava pastoreando que igreja? Que igreja? A gente falou, desde o início a gente falou, Paulo escreveu a Timóteo, e Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. Aí Paulo agora, olha, antes de Paulo ir embora e deixar Timóteo em Éfeso, veja o que é que ele diz. Capítulo 20, verso 17. Acompanha aí na Bíblia. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Chama aí os líderes das igrejas que está em Éfeso. E assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Hoje tem gente que só quer pregar em grandes eventos, né? Quando diz assim, ó, vai ter um culto na casa de irmão. Pô, não, só dá 5 pessoas. Esse aqui é o bom. Esse aqui é o bom. Né? Esse aqui é o bom. Você tem mais tempo para ensinar, mais tempo para debulhar, mais tempo para detalhar, a fim de que aqueles que estão ouvindo sejam mais fortalecidos na fé. Aí Paulo diz aqui: ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como preciosa, como tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, verá outra vez o meu rosto. Paulo está dizendo: quando eu for me embora daqui, eu não volto mais. Porque quando eu chegar em Jerusalém, eu vou ser preso. Já sabia. Verso 26. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Olha, Paulo já sabia. Porque o diabo conhece, irmão. Quando naquela igreja tem um pastor que ensina, que fala, que ministra. Só Paulo sabia. E ele dizia: olha, quando eu sair, vai surgir muita gente aqui. E aconteceu. Emineu e Fileto, que a gente falou a semana passada. E Alexandre o ladroeiro, que se levantou contra Paulo, uns dizendo que a ressurreição tinha passado, não é?
irmão, pastor que tem vida com Deus, ele vê o que a maioria não vê. E se tem um pastor e ele não vê, ele tem que ser tirado. Porque o pastor tem que ver. Ele tem que ver além. As ovelhas estão no aprisco, mas ele não está só de olho nas ovelhas, não. Ele está de olho no lobo que está fora da cerca. Que a qualquer momento pode pular a cerca, se infiltrar no meio das ovelhas. E ali vai matando, minando, destruindo as ovelhas. Aí ele diz, continuando, verso 29 do capítulo 20: eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. O lobo que ele está falando aqui, irmão, ele está falando de gente, não é do lobo animal não, viu? Ele está falando de falsos pastores, de falsos ensinadores, de falsos doutrinadores. Versículo 30: e ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar discípulos para si. Ou seja, vai começar a ensinar uma doutrina que não é bíblica, usando a própria Bíblia para torcer a verdade, para dividir a igreja e arrebanhar alguns. E aí começa, vamos criar um ministério tal. Porque você sai dali, ali não dá não. Aí começa assim, ali não dá não. Ali a gente fica debaixo do pé do boi. A linguagem é essa. E começa a divisão. Você vê por aí a quantidade de denominações abertas, pessoas que se autopromovem, autoconsagram, que quando muitas vezes vem para cá visitar, eu sou amigo de irmão fulano, eu sou amigo de irmão ciclano, mas quando começa a ver o tipo de ensinamento, não dá para mim não. Eu vou por aqui. Não dá para ficar ali não. Não tem como a gente fugir das escrituras, irmãos. É aquilo que eu disse, pensar cansa, dói. Os olhos ficam pesados, a mente parece que quer apagar. Não é? Mas você tem que pensar, é o gotejar da doutrina. Como Deus disse aos pais, né, no capítulo 6 do livro de Deuteronômio: tu vai ensinar a teu filho, sentado na mesa, andando no caminho, indo, vindo, comprando, pagando, aonde você for, você vai ter que gotejar a palavra, ensinar a palavra. Para a gente concluir aqui essa parte. Por isso, verso 31, vigiai, lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Veja, irmão, chorava, ensinando, preocupado, dizendo: se liguem, aprendam, despertem, leiam, busquem. Porque vai surgir os lobinhos, os falsos. Quando Jesus diz lá no capítulo 10, ele falou, lá no capítulo 10 de João, que a gente associa sempre essa mensagem ao diabo, né? O diabo veio matar, roubar e destruir. É verdade. Mas ali não está falando do diabo propriamente, está falando do agente do diabo, que é o falso pastor. É o agente do diabo, porque ele não entra pela porta. Ele entra por outro canto, ele usa de subterfúgio para convencer os que estão dentro, para que todo mundo receba ele e dê total confiança. Uma vez eu pensei: pastor, eu estou querendo ficar lá na sua igreja. Pois não, seja bem-vindo. E aí, como é que a gente faz? Faz o quê? Eu sou pastor, mas se você for para lá, você vai ficar no banco. Lá você não vai ser pastor não. E vai negar a minha unção? Não, você vai ter que ficar no banco, aprender direitinho
e esperar a gente ver se de fato realmente é verdade se você é pastor. Ah, assim não dá não. Tudo bem, a amizade é a mesma. Fica com Deus. Porque não é de qualquer forma. Eu tenho que valorizar os que estão aqui no aprisco. Eu não preciso estar preocupado em trazer o pregador famoso. Não, não, aqui tem pregador. Tem uma Helena para pregar, tem Janina aí para pregar, tem a Décia para pregar, tem Marilene para pregar, tem gente, tem os irmãos aqui para pregar. Porque o pessoal está com tem esse costume, não valorizar os da casa. Valorize os da casa que você conhece, que você sabe onde é, você sabe a fonte. Glória a Deus. Aí você vai, traga aquele pregador da internet. Não tenho nada contra não, de um pregador da internet não, viu? Mas você não conhece. O pregador da internet prega, vai-se embora e deixa a confusão para você resolver. Ou não? É como o Tiago vai fazer um serviço de pedreiro, é contratado para fazer um serviço, quando chegar lá, a pessoa contratou disse, olha, o outro pedreiro fez assim, 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 o Tiago disse, mas está tudinho errado. Eu vou ter que desfazer tudinho. E aí? Quem ficou com prejuízo? Não, a mulher contratou ele. Vai comprar novo material para substituir o que foi gasto, porque vai ter que ser quebrado. Vai pagar outro salário a Tiago e ainda vai comprar outro tipo de material para fazer tudo de novo. Ou não é assim? Mas fulano é uma bênção. Eu não vou citar o nome não. Não tem, né? Que ele é famoso. Aí foi pregar lá em Caetés. Caetés 1. E foi gente que fechou as duas avenidas, nem carro ia, nem carro vinha. Era gente, parecia uma formiga de tanta gente. E no final ele disse, você que está aqui, faça seu pedido de oração, porque hoje à noite eu vou para o monte e vou montar no meu joelho e tal, e Deus vai fazer. O pessoal estamos fazendo esse pedido de oração. E juntaram-se em sacos, que era muita gente, não foram sacos e sacos, aquele saco preto de lixo, cheio de pedido de oração. Quando foi no caminho, que eles foram sacudindo tudo na beira da BR. Mas ele disse que ia para o monte. Vão para o monte, passar a noite de oração com vocês. E jogou tudo na beira do caminho da BR. E aí? A função do líder espiritual é pregar, é ensinar, dirigir os ministérios de forma geral, pastorear com amor e zelo o rebanho que Deus, o rebanho que pertence a Deus, e cuidar para que a igreja seja abençoada com uma teologia bíblica livre de heresias. O termo designa um oficial encarregado de zelar pelo serviço do templo. Qual o termo? Episcopo. Lembra que nós estamos falando de episcopado, aquele que almeja o episcopado, excelente obra. Então o termo designa um oficial encarregado de zelar pelo serviço do templo. Nesse lugar e em outras de suas cartas, Paulo identifica anciãos, presbíteros e bispos, que são a mesma coisa. Tito capítulo 1, versos 5 a 7. Os termos são diferentes, mas designam o mesmo ofício. Na igreja do Novo Testamento, os deveres dos bispos consistiam em ter cuidado do rebanho de Deus. O bispo exercia as funções de pastor, governando e vigiando as almas, ademoestando, animando e sofrendo junto com o rebanho. Bora ver se é verdade? 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro,
capítulo 5. Versículo 1 ao versículo 3. Ao versículo 4 que diga. Capítulo 5, versículo 1 ao 4 de 1 Pedro. Diz assim: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero. Veja que Pedro era apóstolo e aqui ele está dizendo que é presbítero. E qual era o critério para ser apóstolo, irmãos? O critério para alguém ser chamado de apóstolo, ele tinha que ter convivido pessoalmente com o Senhor Jesus. Esse era o critério. Mas aqui Pedro está dizendo, ele não está dizendo, eu sou apóstolo porque eu ouvi o Senhor Jesus. Não, eu sou presbítero como vocês. Ou seja, eu supervisiono a alma de vocês. Eu supervisiono, o sentido aqui de supervisionar é o sentido de dar o alimento e ver se eles estão bem nutridos, bem alimentados no sentido espiritual, se realmente a igreja está aprendendo a sã doutrina. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí Pedro continua: eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. Ele viu, ele presenciou pessoalmente. Ninguém disse, ele viu. E certamente coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, não como ditadores daquele que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Veja o que Pedro está dizendo: eu sou presbítero como vocês são, pastoreai o rebanho de Deus, que Deus colocou no vosso cuidado. Deus não vai descer, irmãos, para pastorear a igreja, não. Ele colocou isso na mão daqueles que ele chamou. Quando a Bíblia diz assim, o Senhor, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. A analogia que Davi está fazendo é dizendo que Deus é o pastor que traz o alimento ao seu povo. E no sentido espiritual aqui, quem traz o alimento espiritual para a igreja é o pastor da igreja. Se eu não ensinar a vocês o que está escrito na Bíblia, como está escrito, a gente falou alguma coisa aqui que está fora da Bíblia? Vocês estão lendo a Bíblia? Sim. Porque o que produz fé é a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A teologia tem que ser genuinamente bíblica e escriturística, para que a vossa fé não se apoie na filosofia do homem, mas no que a palavra de Deus diz. Aí ele diz: pastorear o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, porque a gente vai prestar conta, irmãos. Nós iremos prestar conta ao Senhor. E é bíblico? Bora ver se é bíblico. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13 e 7. O escritor aos Hebreus diz: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus.
observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, e imitai-lhes a fé. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que nós não devemos esquecer dos nossos líderes, dos nossos pastores, que nos ensinaram a palavra de Deus, e que a gente deve observar o estilo de vida que ele tem, e devemos imitar a eles. Para a gente entender melhor, versículo 17, do mesmo capítulo 13, agora o verso 17. Veja o que é que o escritor aos Hebreus diz. Sejam obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos a autoridades que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Porque, irmãos, você lidar com o crente desobediente é muito difícil. Isso angustia qualquer liderado, qualquer liderança. Os departamentos têm seus líderes, né? Uma pessoa, uma das mulheres que se rebela contra a autoridade da líder, isso traz constrangimento para ela, traz dor de cabeça, tira o sossego, porque ela fica pensando numa solução, como fazer para não perder aquela alma, mas ao mesmo tempo trazendo uma orientação de Deus sobre ela. Ou não é assim, Marina? Não é difícil? É difícil. São líderes, os líderes, irmãos, muitas vezes não, na maioria das vezes são mal vistos. Porque todo mundo não olha com um olhar de graça e misericórdia, mas só olha com um olhar de cobrança. Só de cobrança. De crítica, o pastor só sabe pedir. Ele só vai pedindo para isso, para aquilo. E eu não estou vendo nada. A irmã Marilene pediu uma oferta para não sei o quê. E eu não estou vendo nada. E começa, você não está vendo, mas está sendo feito. No momento certo você vai ver. Continuando o texto. Pois eles zelam por vós, como que devem prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros, porque isso traz amargura de espírito, traz o desejo de desistir do ministério. Irmãos, foi feita uma pesquisa, isso ano passado, 2023 para 2024. 70% dos pastores desistiram do ministério pastoral. E não eram maus pastores não, eram bons pastores, desistiram, porque não suportaram acusação, apontamento, calúnia, cobrança. Porque na hora de fazer, de juntar as mãos, de unir para fazer, não faz. Mas na hora de cobrar, faz. Cobram. E cobram de forma injusta. Eu não estou falando aqui da gente, eu estou falando de uma forma geral. Vocês estão entendendo? Porque uma pesquisa que é feita, 70% dos pastores abandonam, entregam, não querem mais exercer. Porque adoeceram, desenvolveram depressão, a esposa adoeceu, os filhos adoeceram de ver tanta cobrança, tanta pressão e pouca ajuda, pouca mão, pouco amor, pouca misericórdia. Que o pastor deve amar todo mundo, suportar todo mundo, mas ninguém quer suportar o pastor. Ninguém quer suportar a sua líder de departamento. Quer cobrar. Mas chega lá para dar uma mãozinha para ela, rapaz. Dá o teu ombro para se apoiar. É muito fácil você meter o pau nos departamentos. Se você está falando, chegue lá perto da pessoa, irmão,
eu estou vendo que tem essa dificuldade, em que eu posso ajudar? Não seria mais fácil assim? Não é? Continuando para a gente finalizar. Tessalonicenses capítulo 5. Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério. Aí Paulo diz: os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhar em paz uns com os outros. Versículo 12 e 13. Veja, os tenhais em grande estima. Por quê? Porque o pastor é melhor do que as ovelhas? Não, por causa do tipo de trabalho que é exaustivo, irmão. Hoje, meu filho viaja quinta-feira, volta para Belém. Hoje eles fizeram um passeio em família, mas eu não estava com eles. Por quê? Porque eu estava estudando para trazer o alimento para a igreja. Quando eles estavam se deliciando um com o outro em família, estava faltando um componente da família por causa da responsabilidade do ministério. Quando vieram chegar, era quase 7 horas da noite e eu não podia sair porque eu tinha pedido um remédio na farmácia sexta-feira da semana passada e veio chegar hoje na farmácia de manipulação. Mas quando foi já 7 e alguma coisa, eu disse: eu vou logo fazer um lanche antes que a farmácia chegue, porque quando a farmácia chegar, eu recebo e corro para a igreja. Porque não tinha quem deixar, eles aí não tinham chegado, daqui a pouco eles chegaram. Quando eles chegaram, eu disse: fica aí, ó, e se a farmácia chegar, vocês recebem que eu vou aqui na padaria comprar o pão. Porque eu não podia sair nem para comprar o pão. Corri na padaria, comprei o pão, até encontrei Anderson. Quando eu fui comprar o pão, encontrei Anderson. Aí comprei e voltei. Quando eu cheguei, a farmácia está aqui, eu vim embora. Por isso que eu cheguei hoje um pouco mais tarde no culto. Porque a gente perde, irmão, muitas coisas eu deixo de fazer. Meu pai, a gente vai sair, vai ter isso. Posso não, meu filho. Por quê? Eu tenho responsabilidade com a igreja. Vou fazer isso aqui. Não posso, porque eu tenho responsabilidade com a igreja. Com Deus. Então, quando a Bíblia diz que devemos ter consideração em grande estima, ele diz: por causa da obra. Olha aqui, ó, o texto. Pela obra que realizam para convosco. Que ninguém pensa, não é? O pastor tem família, o pastor também adoece, a família do pastor adoece. E somente Deus, como eu falei ontem lá no culto, muitas vezes a gente vem para cá para dar a palavra, ensinar a palavra, falar aquilo que Deus nos dá através da Escritura. E a gente está com o coração só a misericórdia, pedindo graça a Deus para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E para a gente encerrar, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Os presbíteros
que administram bem a igreja sejam dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Está escrito ou não está? Está ou não? Não estou ouvindo. Está ou não? Ora, repito, os presbíteros que administram bem a igreja sejam dignos de dobrados honorários. Sabe o que quer dizer honorário, irmão? Salário. Salário dobrado. E a gente diz assim, rapaz, o pastor ganha tanto tudo isso, achando que a gente ganha muito. Quantos eu já encontrei? Pastor, o senhor tem carro? Tem não. Mas por que o senhor tem carro? Porque eu posso comprar. Eu vou comprar. E o senhor não recebe? Não recebo. E o que o senhor recebe? Dá não. Não. E Deus tem sustentado, Deus tem provido, Deus tem feito maravilhas, cuidado, abençoado, sustentado, feito milagres. Eu sou testemunha disso, da provisão de Deus. Quando eu menos espero, chega e Deus chega na hora. Amém? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que nessa noite